nós vamos continuar a nossa série de santos católicos, né? Sobre os santos católicos. Então, neste vídeo, nós vamos falar de São Jorge, o santo guerreiro. Este é o quarto vídeo sobre esse assunto e ele é fruto de muita pesquisa para compreender melhor esse santo que alguns dizem que é apenas uma lenda. Tá bom? Vamos lá? Vou acender velas para São Jorge, a ele eu quero agradecer. Eu vou plantar comigo, ninguém pode parar do mal. E o significado do seu nome, já na língua grega, é agricultor. Ele nasceu entre 275 e 280 e morreu no dia 23 de abril de 303. Então, alguns estudiosos dizem que seus pais eram nobres romanos cristãos da família Anici. Outros dizem que seus pais eram cristãos de origem grega. Então, tudo está envolto, assim, não tem muita clareza, certo? Então, a gente vai colocando uma coisa e outra, e as duas para vocês, tá bom? Contudo, conforme as lendas, essas lendas já em voga no século IV, Jorge teria nascido na antiga Capadócia, que era uma região do centro de Anatólia, que atualmente faz parte da Turquia. Quando ele ainda era criança, ele mudou-se para Palestina com a sua mãe. A sua mãe chamava-se Policrômia. Isso após o seu pai, que se chamava Gerôncio, né, morrer em plena batalha. A mãe de Jorge, ela nasceu em Lida, atual Lode, né, que é em Israel, e possuía muitos bens, era muito rica, né, de uma herança que ela educou o filho na fé cristã, e ele, quando atingiu a adolescência, ele entrou para a carreira das armas, pois isso satisfazia a sua índole combativa, que era uma coisa nata dele. Quando a sua mãe morreu, toda a fortuna dela ele herdou, e era muito dinheiro. Mas assim que ele herdou, ele pegou tudo isso e doou aos pobres e necessitados. E olha que isso aí causou uma surpresa tremenda na corte imperial romana, que até então sequer sabia que ele era cristão. Então, continuando aqui. Logo ele foi promovido a capitão do exército romano por sua dedicação e habilidade. E foram essas qualidades que levaram o imperador a lhe conferir o título de conde da província de Capadócia. Quando ele completou 23 anos, ele passou a residir na corte imperial, já em Nicomédia, que é a atual Izmit, na Turquia. Então, devido ao seu carisma, Jorge acabou logo como encarregado da guarda pessoal do imperador Diocleciano, que é uma coisa incrível isso. Mas nisso aí tem muitas controvérsias e versões, certo? Ele também é conhecido como Jorge da Capadócia e como Jorge de Lida, por causa das suas nascimento em Capadócia e sua passagem em Lida. Na geografia, São Jorge é um dos santos mais venerados no catolicismo, na Igreja Ortodoxa e também na comunhão anglicana. Certo? Se você não sabe o que é isso, comunhão anglicana é uma das maiores denominações cristãs do mundo, que tem sede em 165 países e representa dezenas de milhões de cristãos. E eles ali estão alinhados com a sede de Cantuária, que fica na Inglaterra, né? Igreja anglicana. São Jorge é um santo imortalizado na lenda em que ele mata o dragão, e a gente vai falar dessa história daqui a pouco. No cano do Papa Gelásio, 496 d.C., São Jorge é um dos 14 santos auxiliares. Está ali citado entre aqueles que foram justamente reverenciados pelos homens e cujos atos são conhecidos somente por Deus. Gente, esses santos auxiliares, eles são invocados pelos cristãos em casos de necessidades especiais. Em geral, a cura de doenças terríveis, né? Como, por exemplo, recentemente, a Covid. Né? Mas na época era a peste negra, era uma coisa louca, né? Então, as tradições cristãs contam que essa devoção a esses santos auxiliares nasceu no século XV, na região da Renânia, na Alemanha, quando
justamente em 17 de setembro de 1445, o menino Jesus apareceu a um pastorzinho chamado Hermann Light de Langen. E essa aparição ela se repetiu em 29 de julho de 1446, quase um ano depois. E nessa ocasião, já com o menino Jesus rodeado de velas acesas, eu vou colocar uma foto aí, e na ocasião também ele estava acompanhado já por 14 crianças. Daí vem a questão dos 14 santos auxiliares, né? Então, quando o pastorzinho, Hermann, perguntou quem eram elas, perguntou para elas, né? As crianças responderam que eram os 14 salvadores e pediram que lhes fosse dedicada naquele lugar uma capela. Eles apareceram também a uma jovem que estava gravemente enferma, que foi levada até o local e lá nesse local ela foi milagrosamente curada. Dizem que era a peste negra, né? Pois bem, nessa época, eu disse a peste negra, só para vocês terem uma ideia, a peste negra naquela época matou mais de 60 milhões de pessoas e estava ali concentrada na Europa. Assolava a Europa e isso aí auxiliou na propagação do culto a esses 14 santos auxiliares, né? Eu lhe falei de a geografia e eu gosto sempre de explicar essas coisas para que você tenha uma noção exata do que seja. A geografia é uma palavra que vem do grego, agios, santo, mais graphen, escrever sobre os santos, a geografia. Então, voltando aqui a São Jorge, nós podemos dizer que ele é considerado um dos mais relevantes santos auxiliares, né? E a sua memória é celebrada no dia 23 de abril, que é a data da sua morte, e também no dia 3 de novembro, né? Que é a data da consagração da igreja dedicada a ele em Lida, em Israel. Tem essas duas datas. Em Lida, a gente pode encontrar, quem for lá, claro, a sua sepultura e suas relíquias. E lembremos que a igreja de São Jorge, em Lida, foi construída a mando do imperador Constantino. Então vamos falar aqui da fé de Jorge diante da tortura do imperador Diocleciano. Em 303, o imperador Diocleciano, influenciado por Galério, esse Galério veio a ser um imperador romano de 305 a 311, era um babão, puxa-saco, publicou um edito que mandava prender todo soldado romano cristão e depois, como condição para soltá-los, eles deveriam oferecer sacrifícios aos deuses romanos. E Jorge, como era ali auxiliar desse Diocleciano, argumentou com o imperador, porque tinha acesso a ele, para vetar esse edito. E perante a todas as pessoas ele se declarou cristão. Então, Diocleciano, não querendo perder um dos seus melhores tribunos, né, tentou dissuadi-lo. Aí lhe ofereceu terra, dinheiro, escrava, corrupção. Jorge, porém, manteve-se fiel ao cristianismo, né? E o imperador tentou fazê-lo desistir dessa fé, torturando às vezes, de vários modos. Mas acontece que após cada tortura, o Jorge era levado diante do imperador, né? E o imperador lhe perguntava de novo se ele renegaria Jesus, para justamente adorar os deuses humanos. Mas Jorge reafirmava a sua fé, e o seu martírio foi ganhando notoriedade, as torturas que ele ia sofrendo. Então, muitos romanos, tomando as dores de Jorge, reafirmavam a sua fé também. E aí o martírio de Jorge foi ganhando notoriedade, inclusive a mulher do imperador, que era Luzia de Siracusa, passou a comprar a ideia daquele jovem guerreiro. E então ela se converteu também ao cristianismo. E aí, no fim das contas, Diocleciano, não tendo êxito, mandou degolar o Jorge, no dia 23 de abril de 303. E ali ele foi sepultado em Lida, né, foi mandado para Lida. Essa Lida, já falei dela várias vezes, é a antiga Dióspolis, que é a atual Lode, né, que eu já falei. Então, tempos depois, o imperador cristão Constantino mandou erguer um suntuoso oratório aberto aos fiéis, para justamente que a devoção a esse santo Jorge, a São Jorge, fosse espalhada por todo o Oriente.
Vamos falar então agora da veneração a São Jorge. São Jorge é um santo padroeiro em diversas partes do mundo. Por exemplo, na Inglaterra, na Geórgia, na Lituânia, na Sérvia, no Montenegro, na Etiópia. Estou falando aqui do leste europeu, também na África, né? No próprio Reino Unido. Ele também é padroeiro menor de Portugal. Também ele é padroeiro em cidades, né, como Londres, Gênova, Barcelona, Régio da Calábria, em Ferrara, em Friburgo, em Moscou e em Beirute. Então, no Oriente, São Jorge é conhecido como Megalomarte. Ele também é reconhecido como modelo de virgem masculino, justamente ao lado de São João Evangelista. E também do próprio Jesus Cristo. São virgens masculinos, né? Lembremos da tradição que aponta 303 como o ano da sua morte. Mas apesar da sua história se basear em lendas e apócrifos, né, livros apócrifos, o decreto gelasiano do século VI, né, a devoção a São Jorge se espalhou por todo o mundo. Que essas coisas, quando acontecem, ninguém segura. E mesmo sendo a sua real existência envolvida pelo mito, não se pode afirmar onde termina a verdade e onde começa a fábula. O breviário romano, por exemplo, ele não conta a história desse santo devido o Papa Gelásio I proibir que suas atas fossem lidas, né, com receio de que as considerasse apócrifas ou então contivessem erros. Então, nós sabemos que na reforma do calendário litúrgico, realizada pelo Papa Paulo VI em 9 de maio de 1969, a observância do dia de São Jorge tornou-se então facultativa e perdeu seu caráter universal, certo? Não podia ser em todo o mundo. Contudo, ele não foi expurgado, tá? Porém, a reabilitação do santo como figura de primeira instância, assim como os arcanjos, lembrando a figura do próprio Jesus Cristo, pelo Papa João Paulo II em 2000, conferiu novamente relevância a São Jorge. Então vamos falar aqui de São Jorge no Brasil. A influência de São Jorge na cultura portuguesa veio desde o tempo do descobrimento do Brasil pelos portugueses. E assim, extraoficialmente, ele é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Extraoficialmente por quê? Porque o título oficialmente é atribuído a São Sebastião. Mas ele é padroeiro também de São Jorge dos Ilhéus. Ele também é padroeiro dos escoteiros e da cavalaria do Exército Brasileiro, da cavalaria, tá? Em maio de 2019, São Jorge foi oficializado como padroeiro do estado do Rio de Janeiro, justamente ao lado de São Sebastião. Então aqui e em todo o mundo, onde São Jorge é venerado, se acendem velas no dia 23 de abril. Vou falar aqui porque sou corintiano. São Jorge tem profundas relações com o Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Parque São Jorge, reizinho do Parque São Jorge, que era o Rivelino e tal. Vamos falar aqui de São Jorge e as religiões afro-brasileiras. São Jorge ele é venerado em diversas religiões afro-brasileiras, como por exemplo a Umbanda, onde ele é sincretizado na forma de Ogum. Isso aí especialmente nos estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Sabe-se então que na Bahia ele é sincretizado como Oxóssi. Então a tradição diz que as manchas apresentadas pela lua representam o milagroso São Jorge e seu cavalo e sua espada, pronto para defender aqueles que buscam sua ajuda. Então essa ligação de São Jorge com a lua é uma lenda puramente brasileira e com forte influência na cultura africana. E isso não tem nada a ver com o santo venerado da Europa, é só coisa nossa aqui. Vamos falar aqui de São Jorge e a lenda do dragão e da princesa. Dizem as lendas medievais que Jorge era filho de Lord Albert de Coventry e que a sua mãe morreu ao dar-lo à luz, ou seja, no parto a mãe morreu. Então aquele recém-nascido, que foi chamado de Jorge, teria sido roubado pela dama do bosque. Para quê? Para que pudesse mais tarde fazer proezas com as suas armas. Então, o corpo de Jorge ele possuía 3 marcas, dizem as lendas, né? Uma marca era um dragão no peito, a outra era uma cruz vermelha sangue,
cruz vermelho sangue no braço. E uma terceira era uma jarreteira, numa das pernas. Né? Para que você que não sabe o que é jarreteira, é uma liga ou tira elástica, né? Em forma de anel que prende a meia à perna. Certo? Ou então uma presilhazinha de elástico. Tá certo? Isso aqui é jarreteira. A ordem da jarreteira, isso aí surgiu por causa de São Jorge, é uma ordem militar da cavalaria britânica. Veja só a potência disso aí, né? E também do sistema de honras britânico, que foi fundado justamente em 1348 e criado por Eduardo III, rei da Inglaterra. Para quê? Com a dedicação da imagem das armas a São Jorge, que é patrono da Inglaterra. Baseada isso aí tudo nos nobres ideais da demanda ao Santo Graal. Veja aí que está entrando o Santo Graal na história e também da corte do rei Arthur. Sabe-se que quando Jorge atingiu a idade adulta, ele lutou contra os sarracenos e após viajar muitos meses por terra e mar, ele foi para Silém, que é uma cidade da Líbia. Jorge encontrou um eremita. Eremita é aquela pessoa que vive isolada, no jejum eterno, aquela coisa. E esse eremita disse a ele que a cidade em que eles estavam em sofrimento. Sofrimento por quê? Porque lá tinha um tal de um enorme dragão. E esse dragão tinha um hálito tão podre, de um jeito venenoso, que podia matar uma cidade inteira só com a soprada, né? E também ainda tinha uma coisa, a sua pele não podia ser perfurada nem por lança, nem por espada. Era uma pele grossa. Então o eremita disse a Jorge que todos os dias aquele dragão exigia o sacrifício de uma bela donzela, mas que todas as moças da cidade já tinham sido mortas, né? O dragão já tinha feito a refeição de tudinho. Então só restava uma, que era justamente a filha do rei, chamada Sabra. E essa Sabra estava justamente já sendo programada para o dia seguinte, ser sacrificada lá, né, para esse tal dragão, né? A condição é que ela poderia casar com um campeão que matasse o dragão. Aí o Jorge não contou a conversa. Depois de muita oração e tal, aquele negócio todo, Jorge acertou a cabeça do dragão com uma pancada logo de uma espada, né? Que era nessa espada que era chamada de Ascalon. Aí logo em seguida, São Jorge cravou a espada debaixo da asa do dragão, justamente num lugar que tinha umas escamas, né? E bem no meio ali ele enfiou a espada. Aí o dragão foi ferido mortalmente, não teve jeito, e caiu ali sem vida. Então São Jorge amarrou a fera e levou arrastando pela cidade. E quando chegou lá junto, diante da princesa, coitada, que estava toda tremendo, e também da multidão todinha que estava ali, louvando, aplaudindo, rezando, ele cortou a cabeça do dragão e fez com que todas as pessoas da pequena cidade se tornassem cristãs. Ou seja, ele fazia questão de dizer que era cristão e por ser cristão é que ele tinha derrubado aquele dragão. É isso aí, irmãos. Todos os santos são exemplos para nós. Todos os santos trazem uma imagem para nós. De uma certa forma nos fortifica pelo seu exemplo. Jorge é um guerreiro. Sigamos o exemplo dele. Não vamos desanimar por qualquer ameaçazinha, tá certo? Shalom do Pai. Jorge na Umbanda. Salve, seu Ogum! Pedimos licença santa ao Júri Iemanjá para abrir nossos trabalhos com a bandeira de Oxalá.